Boa noite aí, meus queridos amigos, mais um dia aqui reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos, dando sequência aí ao estudo do Newton, da semana passada. Hoje nós vamos para as questões 181 e 182. A 181, ela tem a seguinte pergunta: os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? E a resposta, é fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos que percorrer. Porquanto muitas moradas há na casa do nosso Pai, sendo, conseguintemente, de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e desse fato têm consciência na terra, com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Bom, então aqui ele está dizendo que, evidentemente, como nós sabemos da pluralidade dos mundos, como Jesus nos disse que na casa do meu pai tem muitas moradas, então nós sabemos que existem vários mundos, nós já discutimos a respeito disso. Alguns são habitados, outros não, mas todos têm a sua utilidade, como nos ensina o Miramês na sua explicação dessa pergunta. Ele faz uma comparação de que, assim como na Terra, nem todas as casas, nem todas as construções são casas. Existem as construções que são escolas, que são hospitais e que são repartições públicas. Todas elas têm uma função, um interesse público, mas nem todas elas são casas. Bom, enfim, é natural a gente imaginar que, mesmo como a gente vê aqui na Terra, nós temos diferentes graus evolutivos, pessoas com diferentes graus evolutivos, essa pluralidade ela também se estende aos diversos mundos. Então, dentro dos diversos mundos, tem diversos tipos de mundos menos evoluídos e mais evoluídos, e nos mais evoluídos, evidentemente, os seres que lá habitam são seres mais evoluídos, menos apegados à matéria e, portanto, menos materiais em termos pesados, como a gente fala. Então, Miramês ele até nos explica que em alguns mundos muito evoluídos, em que habitam seres angelicais e tudo, é quase que fluídico. A matéria, o corpo desses seres que lá habitam é quase que fluídico, ou seja, quase que só espírito, de tão pouco densos eles são, e que, evidentemente, nós não temos nem uma forma de imaginar como isso seja de tão, a palavra não é apegados, mas de tão misturados a matérias e presos à matéria como nós estamos aqui nesse planeta. Então, é evidente que nesses mundos quase fluídicos, em que os seres são quase fluídicos, o mal não existe, são mundos mais evoluídos. Agora, é bom a gente imaginar também que lá habitam seres angelicais, muito evoluídos e tudo, mas a gente tem que tirar da nossa cabeça aquela imagem de que eles ficam lá tocando harpa, sem fazer nada o tempo todo. Nós sabemos que ficar sem fazer nada o tempo todo não é uma propriedade muito ligada aos espíritos evoluídos. É evidente que todos eles trabalham, todos eles muitas vezes vêm aqui para nos ajudar, têm sua função, e não existe, segundo a gente entende dentro da filosofia espírita, aquele estado de descanso eterno. O que existe é o prazer pelo trabalho e pela caridade e pela ajuda conforme a gente vai evoluindo. Então é isso a questão 181. Já a questão 182, ela diz assim: é-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos, daqueles mais evoluídos e menos evoluídos? E aí a resposta vem assim, nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las e semelhante revelação os perturbaria. Bom, enfim, depois vem aqui toda um texto explicativo disso tudo, que eu não vou ler para não ficar cansativo a resposta, vocês podem ler aí, Mas
o importante, né, estudando também a resposta lá do espírito Miramês a esta questão, a gente entende que é óbvio que existem muitos mundos, né, e que nos mundos superiores quem está lá não está à toa, né, não está porque Deus simpatizou com eles mais do que por nós, né, que estamos aqui, é porque ascenderam espiritualmente, ou seja, evoluíram e mereceram estar lá, atingiram um grau de frequência vibratória, como eu sempre falo, né, que os compatibiliza com esses mundos mais superiores. Então, são mundos venturosos, né, mundos muito mais velhos do que a Terra, na maioria das vezes, em que não existe o mal, né, mas conhecer exatamente, né, como a pergunta faz, né, conhecer exatamente o estado físico e moral desses mundos não nos é possível entender. E muitas vezes a gente, quando vê uma resposta desse tipo, né, eu não posso te dar a resposta que você não vai entender, a gente fica meio assim, poxa vida, né, como eu não vou entender? Né? E aí a comparação que eu faço é o seguinte, né, eu muitas vezes dou aula de química básica, química geral, para os alunos que estão entrando na faculdade no curso de engenharia. E esse curso de engenharia ele começa lá no primeiro semestre, tem 4 semestres com 4 cálculos, né? Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, para ele aprender um monte de matemática. E aí no curso de química, muitas vezes eu tenho que falar para eles, para explicar determinadas coisas dos átomos, dessa coisa de frequência de vibração, dessa coisa de diferentes frequências de vibração, que os elétrons eles convivem entre si e não se chocam porque eles têm frequências de vibrações diferentes, né? Então isso tudo a gente pode tentar refletir na parte espiritual, mas isso é outro assunto. E aí tem uma física específica que explica tudo isso, que se chama física quântica. Só que não adianta eu explicar a física quântica para esses alunos do primeiro ano, por quê? Porque eles não têm a matemática que eles precisariam ter para entender essa física quântica, que é uma física extremamente complicada do ponto de vista de cálculos matemáticos. Então eu falo para eles, olha, a explicação disso está na física quântica que nós não vamos ver agora porque vocês não têm ainda bagagem de cálculo. Se eu fosse dar uma aula de cálculo, então digamos que eu soubesse todo o cálculo, que eu não sou professor de cálculo, então não adianta querer que eu dê aula de cálculo, porque eu não vou me sair bem, né? Mas digamos que eu soubesse cálculo e falasse, então agora nós vamos parar a aula aqui, nós vamos estudar 4 anos de cálculo para depois voltar à aula e continuar no assunto da química quântica. Bom, ou se eu simplesmente pulasse e desse lá a física quântica para eles, com toda a calculeira, eles iam ficar assustados e iam falar assim, Deus me livre, isso eu não quero ver nunca mais na minha vida, porque é muito complicado. Ao passo que, se eles estudarem ao longo dos 4 anos o cálculo, e depois eles vão fazer uma disciplina lá na frente, que é outra química, em que eles vão realmente ter que ver essa parte de quântica, lá para eles vai ser muito mais fácil entender, eles não vão ficar apavorados. Então é mais ou menos isso aqui que essa resposta quer nos dizer, né? Que causaria perturbação tentar explicar para a gente como é, né, o estado físico e moral desses diferentes mundos, principalmente os mais elevados. A gente não tem como entender. Então o espírito Miramis ele fala, né, que a revelação não pode ser dada porque precisa se respeitar uma lei do universo, que é a lei da justiça, em que cada um recebe de acordo com o que pode suportar. Eu não posso exigir de um aluno que ele me dê muito mais do que ele tem para dar, né? Não é justo isso. Então isso é uma lei do universo e seria até bom que muitos professores escutassem isso, né? Enfim, esse estudo aqui nos mostra bem isso, né? E o Miramês acaba assim a mensagem dele de uma forma muito interessante, né? Quando ele fala que o próprio Jesus, que é o espírito mais elevado com quem nós temos contato aqui no planeta Terra, né? Veio aqui e isso lhe custou muito caro, né? Porque nós sabemos aí de outros estudos que Jesus precisou de 2000 anos aqui do nosso tempo terrestre para se preparar para
encarnar dentro da frequência vibratória que nós temos aqui, de tão elevado que ele era, né? Não é simples. E a Jesus, não se pode dizer, Jesus tudo pode. Não, ele está sujeito às mesmas leis do universo a que todos nós estamos sujeitos. Então ele simplesmente não quis fazer assim, eu quero encarnar, pá, encarnei. Não, não é assim, né? Ele precisou de muito tempo para regredir a sua frequência vibratória ao nível da nossa, aqui da Terra, para poder encarnar. Isso lhe custou um esforço enorme. E aí, daí a gente vê o tamanho do amor que ele tem por todos nós, né? E então o Miramês, ele passa para a gente a mensagem assim, né? Vejam, não é fácil entender as coisas que Jesus quer nos ensinar. Ele precisou vir aqui falar na nossa língua, que são as parábolas daquela época, né? Para tentar passar a mensagem que ele precisava passar para nós, como uma chance para nós evoluirmos, subirmos um patamar na evolução. E depois, né, disso, nós vemos que houve uma evolução moral no mundo, e essa evolução não parou, mas que assim, espera-se, né, que os homens reconheçam o esforço de Jesus em nos passar essas mensagens, né? Então, é mais ou menos isso. A resposta da 182 é assim, né? Nós não adianta a gente ficar querendo especular como né, o estado físico lá dos mundos superiores, se nós não conseguimos entender. O próprio Jesus, né, precisou regredir o seu estado físico, vibratório, para poder nos falar mais diretamente, porque era a maneira que existia de nós entendermos a mensagem, e mesmo assim não é fácil para nós sabemos entender essa mensagem, né? E muito menos praticá-la. Então essa resposta vem mais ou menos nesse sentido. Então, muito obrigado pela atenção, boa noite a todos e bons estudos, boa semana, fiquem com Deus.